Sejam bem-vindos ao canal Fé em Audiobook. Eu sou Dani Mendes e hoje, nessa sexta-feira de Páscoa, quero trazer para vocês a leitura de Olhe para Cristo Traspassado, por Robert Murray M'Cheyne. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Zacarias 12, 10, 13 e 1. Nestas palavras você tem uma descrição da conversão dos judeus, que ainda está por vir, um evento que dará vida a este mundo morto. Mas o método de Deus é o mesmo na conversão de uma alma. A conversão é a obra mais gloriosa de Deus. A criação do sol é uma obra muito gloriosa. Quando Deus primeiramente o fez se mover em chamas pelo céu, espalhando adiante bênçãos de ouro em cada margem. A mudança na primavera é muito maravilhosa, quando Deus faz a grama que desaparecerá reviver. As árvores mortas expõem as folhas verdes e as flores aparecem na terra. Porém, muito mais gloriosa e maravilhosa é a conversão de uma alma. Isto é a criação de um sol que deve brilhar pela eternidade. É a primavera da alma que não conhecerá o inverno, o plantio de uma árvore que deve florescer com beleza eterna no paraíso de Deus. Primeiro ponto: a fonte da conversão. A mão de Cristo. Derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. O Espírito Santo vem da própria mão que foi perfurada pelo cravo no maldito madeiro. De fato, a fonte mais íntima do Espírito parece ser o coração do Pai. Jesus o chama de o Espírito da Verdade que procede do Pai. E em 1 Coríntios 2,11, disse que ele vem do coração de Deus, como o espírito de um homem está no coração do homem. Ele é o amigo que habitava desde a eternidade no seio do Pai e do Filho. Mas ainda é bem verdade que o Pai deu o Espírito a Cristo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1,19. Jesus obteve o dom do Espírito Santo como recompensa de seu trabalho. É justo que aquele que morreu pelos pecadores deva ter o Espírito para dispensar a quem ele quer. E assim, uma de suas últimas palavras aos seus discípulos foi: Vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. João 16, 7 a 8. 1. Isto ensina almas despertas de onde vêm as suas convicções. Alguns de vocês sentem que tenham sido despertados para preocuparem-se em relação às suas almas? Vocês foram traspassados por uma seta de convicção. Olhem para a seta. Ela saiu do arco de Cristo. Foi Cristo que a tirou de sua aljava. Cristo apontou para o seu coração e Cristo fez que ela traspassasse seu coração. A pena está marcada com o sangue da mão perfurada. Essa flecha veio das mãos de amor, da mão que foi pregada na cruz. Em seguida, leve-a como uma prova de que Cristo quer te salvar. Ele está começando a lidar com vocês. Não virem as costas, não arranquem a flecha, não curem a ferida superficialmente. Vão para Ele mesmo, e a mesma mão que vos perfurou os curará. Senhor, se eu não puder ter paz em Ti, concede-me que eu não a obtenha de mais ninguém. 2. Quando você vê outros gravemente feridos, você deve reconhecer a mão de Cristo. Acho que alguns reconhecem a mão do ministro, mas não a mão de Cristo. Esta é uma desonra dolorida para o nosso glorioso Emanuel. Dizia-se dos Urquines, os pais da secessão, que Deus tirou grande parte da bênção de seus trabalhos, pois as pessoas não podiam ver Cristo sobre suas cabeças.
Eu encontro muito disso entre vocês. O Senhor te ensina a olhar acima das cabeças dos ministros para nosso glorioso Redentor, montado em seu cavalo branco, enviando as suas setas de convicção. 3. Ore para que Cristo faça isso. Se Ele derrama o Espírito, quem o pode impedir? Eu não tenho dúvida de que muitos de vocês que vieram hoje teriam permanecido longe se imaginassem que Cristo hoje converteria sua alma. Temo que haja alguns entre vocês que fecham os olhos, tapam suas orelhas e endurecem o coração para que não se convertam, e Cristo vos cure. Vocês não gostariam de serem feitos crentes pranteadores, orantes e humildes em Jesus. Mas, se Cristo derrama o Espírito hoje, então mesmo vocês serão derretidos, mesmo vocês serão levados a prantear e clamar: o que eu devo fazer para ser salvo? Em um momento em que Cristo não está derramando o Espírito, os ministros falam e se esforçam, mas em vão. É como falar com os ventos ou com as ondas furiosas do mar. Mas, quando Cristo se levanta de seu trono e derrama o Espírito, então os meios mais fracos são infinitamente poderosos. A palavra de Deus não vem apenas em palavra. A queixada de um jumento era uma espada muito fraca para matar os homens. Porém, na mão de Sansão era poderosa, e ele matou 1000 homens com ela. Uma funda e uma pedra eram armas muito fracas para se opor a um gigante armado. E contudo, quando Davi atirou a pedra, ele a cravou na testa do gigante, e este caiu com o rosto em terra. Orem, queridos crentes, para que a funda e a pedra possam estar hoje na mão de nosso glorioso Davi, que a palavra possa penetrar nos corações duros deste povo, para que mesmo os gigantes em pecado possam ser reduzidos ao pó. Temo que muitos de vocês estejam armados até os dentes contra a palavra de Deus. Vocês estão armados da cabeça aos pés, em todos os pontos. Vocês estão escarnecendo, talvez, em sua segurança. Ainda assim, olhem para cima, queridos amigos, para o braço de Emanuel. Ele pode derrubar o mais orgulhoso. Orem para que ele se agrade em derramar o Espírito. Eu acredito que as orações humildes de um único crente podem obter uma obra profunda e pura de Deus em uma cidade. Se houvesse homens entre nós, como Noé, Jó e Daniel, poderíamos esperar uma chuva de bênçãos. Segundo ponto, é o Espírito que converte. 1. O Espírito da graça, ele é assim chamado porque a sua vinda a qualquer alma e tudo que ele faz na alma é por livre graça. Quando o Espírito de Deus visita pela primeira vez uma alma, ele não encontra nada o convidando para vir ou para permanecer. Ele encontra a alma como os ossos secos no vale aberto, sem qualquer forma ou formosura, sem qualquer desejo de vida. Todo homem natural não tem mais beleza do que um esqueleto seco, nem mais desejo de graça do que uma carcaça morta. Não mais há tudo para conduzir o espírito à distância. Ele é um Espírito Santo, mas ele encontra o coração em um poço de corrupções, cheio das mais repugnantes luxúrias e paixões. Ele é um espírito de amor, mas ele encontra o coração do homem cheio de rebeldia e terrível inimizade contra Deus. Ele é um espírito zeloso, mas ele encontra no coração do homem uma câmara de imagens repleto de abominações. Eu posso imaginar o Espírito Santo olhando para alguns dos seus corações e dizendo: por que eu deveria aproximar-me de tal alma? Ele não quer que eu o converta. Ele quer ser deixado em paz. Ele prefere servir às suas paixões. Por que eu deveria incomodá-lo? Eu vou deixá-lo sozinho. Permaneça, permaneça, bendito Espírito de graça. Venha por livre graça. Venha, não porque ele deseja a ti, mas porque és gracioso. Venha e faça mesmo esses ossos secos levantarem-se e invocarem o nome de Jesus. Alguns de vocês sabem que foi assim que ele veio até você. Ele encontrou você como um rebelde e ele fez-lhe um filho obediente. Você nunca se desesperou por nada, até que ele converteu seu coração.
Há alguns entre vós, queridos amigos, cujo homem poderia desesperar, homens e mulheres que têm vivido por muito tempo em velhos pecados formalistas, pois quem receber o Senhor nesta mesa é um antigo negócio. Não nos desesperemos dos tais. O Espírito é o Espírito da graça. Convide-o para vir, pobre alma morta. 2. O Espírito de súplicas. Porque ele ensina a orar. Dificilmente pode ser dito de um homem natural que ele está orando. É verdade que ele tem frequentemente uma forma comum para clamar na hora da angústia, mas será que ele sempre clama a Deus? Uma alma ansiosa não pode orar com uma forma, pois ela diz: ninguém jamais foi como eu. Mas um homem ora realmente quando o Espírito vem à sua alma. Ele conduziu um ímpio Manassés aos seus joelhos. Manassés havia muitas vezes dobrado os joelhos na juventude no colo de seu pai piedoso. Muitas vezes tinha orado aos seus ídolos sanguinários. Ele tinha muitas vezes orado ao diabo. Mas agora, quando o Espírito veio, ele começou a orar verdadeiramente. Ele conduziu um blasfemo Paulo aos seus joelhos. Muitas vezes Paulo havia orado aos pés de Gamaliel. Na sinagoga e nos cantos das ruas, ele fez longas orações por pretensão. Mas agora, despertado pelo Espírito de Deus, eis que ele está orando. Atos 9, 11. Você foi ensinado a orar pelo Espírito de Deus? Você já teve uma forma ou orou por pretexto, ou você orou a ídolos. Mas você foi levado a orar pelo Espírito Santo? Então você pode estar certo de que ele começou a trabalhar em seu coração. Se algum dentre vocês não foi levado a orar em secreto, o tal pode estar certo de que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Uma alma sem oração é uma alma adormecida muito perto do fogo. Alguns pedaços de madeira queimarão muito mais facilmente do que outros. Alguns pedaços são verdes e não são facilmente apanhados pela chama, mas um pedaço de madeira seca é facilmente incendiado. As almas sem oração são pedaços secos de madeira que estão prontos para a queima. Terceiro ponto. Onde a alma busca por conversão. Eles olharão para mim a quem traspassaram. Quando o Espírito de Deus está trabalhando realmente no coração, ele faz o homem olhar para um Cristo traspassado. Por onde passa, este é o objeto de destaque em seu olho: Cristo, aquele que foi traspassado. Satanás quer fazer um homem olhar para qualquer lugar em vez de Cristo. Há tal coisa como falsa conversão. Satanás às vezes atiça as pessoas para que se preocupem com suas almas. Ele faz com que busquem por ministros ou livros ou reuniões, ou deveres assentimentos, por se aplicarem na oração e etc. Ele vai deixá-los olhar para qualquer coisa no universo, exceto para um objeto, a cruz de Cristo. A única coisa que ele esconde é o Evangelho, o glorioso Evangelho de Cristo. Quando é o Espírito de Deus, ele não vai deixar a alma olhar para qualquer outra coisa, senão para Cristo, para um Cristo traspassado. O que uma alma despertada vê ali? 1. A alma vê que ela traspassou o Filho de Deus por seus pecados. Isso dá-lhe uma sensação terrível da grandeza infinita do pecado. Um homem natural não pensa nada a respeito do pecado. Uma blasfêmia ou uma mentira é tão leve como uma pluma em muitas de suas consciências. Você não sente que isso seja um fardo, mesmo que houvesse 1 milhão deles colocados sobre sua alma. Você pode dormir com facilidade em todos os seus pecados. Entretanto, se os seus olhos se abrirem para olhar para um Cristo traspassado, você veria que o peso é infinito. Veja ali que Deus não poupou a Cristo, embora ele mesmo não tivesse pecado nenhum, senão pecados imputados. Veja a infinita ira derramada sobre ele. Vê que lanças perfuraram sua santa alma. Os cravos perfuraram suas mãos e pés inculpáveis, mas todas as flechas de Deus bebiam de seu espírito. Deus poupará você,
Se você morrer em seus próprios pecados, quando estes pecados são os seus próprios atos e ações? Pense novamente. Cristo era Deus. Este sofredor pálido é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Veja ainda como ele afunda sob o peso. Veja, no Getsêmani, como ele fica trêmulo, suando grandes gotas de sangue. Veja-o no Calvário, como seus ossos estão fora das juntas, como sua cabeça está inclinada morrendo em agonia. Você é apenas um verme. Você pode suportar esta ira? Porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Ezequiel 22:14. Olhem para Cristo. Pecadores, busquem por um Cristo traspassado e lamentem. Nada quebrantará o vosso coração, senão uma visão de Cristo traspassado por seus pecados. 2. A alma vê que ela traspassou o Filho de Deus por meio da incredulidade. Quando o Espírito revela Cristo à alma, isto é geralmente um unguento amargo. Um homem não despertado não pensa nada sobre a incredulidade. Ele não se importa de ter rejeitado a Cristo por vezes sem número. Os ministros têm empregado até esgotar o fôlego, rogando-lhes para converter-se e viver. Cristo tem permanecido todo dia com as mãos estendidas. Deus lamentou sobre esse homem e adiou lançá-lo no inferno. Ainda assim, ele é um rebelde endurecido. Ah, quando o Espírito desperta aquele homem, que visão ele vê em um Cristo traspassado. Alguns de vocês estão dizendo hoje: eu tenho desprezado esse alguém glorioso. Ele com frequência quis me acolher, e eu não quis. Deus tem esperado por mim há anos. Jesus tem batido em minha porta, e eu nunca quis deixá-lo entrar. E agora eu sinto que ele se foi para sempre. Sim, alguns de vocês podem sentir que o seu coração não está disposto a obtê-lo, está tão duro e morto. Quanto mais formoso ele parece, mais o seu coração é traspassado, porque você o tem rejeitado. Ah, não há dor como a de olhar para um Cristo traspassado. Há uma tristeza amarga. Você já viu os pais de luto pela perda de seu filho único ou de seu primogênito? É uma tristeza inefável. Tal é a angústia de quem olha para um Cristo traspassado. De fato, alguns têm agonia mais profunda do que outros, mas todos os que verdadeiramente olham para Cristo estão em amargura. Há uma tristeza solitária. Na verdade, esta não estará restrita em nenhum lugar, e estão errados aqueles que condenam precipitadamente a intensa ansiedade manifestada mesmo em público, mas esta dor procura a sombra. A alma atingida procura estar a sós com Deus, ou com alguns de semelhante espírito. David Brainerd menciona em uma ocasião quando ele estava pregando a Cristo traspassado aos seus índios. O poder de Deus desceu entre eles como um vento impetuoso. A preocupação deles foi tão grande, cada um por si, de modo que nenhum parecia se importar com aqueles ao seu redor. Eles estavam à sua própria apreensão, tão retraídos como se estivessem sozinhos no deserto mais espesso. Cada um estava orando à parte e ainda assim todos juntos. Oh, queridos amigos, se vocês realmente olharam para um Cristo traspassado, vocês estariam em angústia de alma a fim de obter uma participação nele. Vejam como vocês o têm menosprezado nos dias passados. Na juventude, na escola dominical, quando criancinhas, como vocês o recusaram. Quando vocês vieram pela primeira vez à mesa do Senhor, ele permaneceu um Salvador traspassado diante de seus olhos, mas vocês o negligenciaram e o pisotearam. E vocês estão chegando ao dia de hoje para perfurar-lhe mais uma vez, para enfiar novamente os cravos em suas mãos, a lança em seu lado e os espinhos em sua testa? Oh, pare, pecador! Você está perfurando alguém que te ama, matando o príncipe da vida, negligenciando o único Salvador. Se você o rejeitar hoje,
Você pode jamais vê-lo novamente até que você o veja nas nuvens do céu e lamente-se por causa dele. Caros crentes, lembrem-se de como vocês o traspassaram. Deixem que ervas amargas adoçem a sua Páscoa. Permitam que uma lembrança amarga do pecado passado faça de Cristo muitíssimo mais precioso. Quarto ponto. Uma fonte é vista em um Cristo traspassado. O primeiro olhar a Cristo faz o pecador lamentar-se. O segundo olhar a Cristo o faz alegrar-se. Quando a alma primeiramente olha para Cristo, ela vê metade da verdade. Ela vê a ira de Deus contra o pecado, que Deus é santo e deve vingar o pecado, porque ele de nenhuma forma inocenta o culpado. Ela vê que a ira de Deus é infinita. Quando ela olha para Cristo novamente, ela vê a outra metade da verdade, o amor de Deus pelos perdidos, que Deus providenciou uma segura libertação a todos. É isso que enche a alma de alegria. Oh, é estranho que o mesmo objeto deva ferir o coração e curá-lo. Um olhar para as feridas de Cristo, um olhar para Cristo cura. Muitos, eu temo, têm apenas olhado pela metade para Cristo, e isso causa apenas tristeza. Muitos são tardos de coração para crer em tudo que se fala a respeito de Jesus. Eles acreditam em tudo, exceto que ele é gratuito para eles. Quando o Espírito está ensinando, ele concede uma visão plena de Cristo, um olhar para ele somente por justiça. O que o pecador vê? As feridas de Cristo, uma fonte para o pecado e para a impureza. Oh, trêmulos pecadores, venham e obtenham este olhar para Cristo. Venham e vejam uma fonte para o pecado e para a impureza aberta no Calvário há 1800 anos atrás. Eu não posso, pois os meus pecados são muito grandes. Você é todo pecado e impureza? Nada além de pecado, uma massa de pecado? Em sua vida, em seu coração, você é um feixe de luxúrias? Aqui está uma fonte aberta para você. Olhe para Cristo traspassado e pranteie. Olhe para Cristo traspassado e seja feliz. Eu não consigo me lavar. Olhar é lavar. Tão logo o olho se volta, as vestes imundas caem. A fonte está aberta nesta casa de Deus hoje. No próprio aproximar-se das mesas, Jesus se levanta e diz: "E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida." Apocalipse 22:17. Você está disposto? Você busca somente por ele para a justiça? Então, venha, assim lavado para a mesa do Senhor, na mesma veste que você usará na glória. Sente-se e volte os seus olhos para a fonte. Valorize isso altamente. O que você não deve a quem te salva da perdição? Alguém poderia passar da fonte para a mesa. Cuidado, homem ímpio. Você se atreverá a sentar-se ali com o pecado não perdoado sobre você? Você se arriscará a tocar o pão sem que sua alma esteja lavada? Ah, você se arrependerá amargamente um dia. Alguns, eu confio, se lembrarão deste dia na glória. Alguns, receio, se lembrarão deste dia no inferno. São Pedro, 19 de abril de 1840. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima leitura.